Complicado, complicado, porque é toda vez que eu gravo vídeo, ele quer falar junto comigo. Na real, não é porque eu gravo vídeo, é porque ele tá miando o tempo inteiro. Então seria na hora que eu gravo o vídeo que ele pararia. Óbvio que não. Óbvio que não. Esqueci que eu tenho que acender a luz pra aumentar a experiência e aumentar o miado do gato, né? Óbvio. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu fiz 27 anos, na verdade ontem, porque eu tô gravando esse vídeo hoje e o meu aniversário foi ontem. E o vídeo será postado no dia 16, mas é um vídeo sobre os meus 27 anos. Eu não fiz nada que a maioria das pessoas, muitas pessoas acham especial. Eu saí, beber, fazer essas coisas mais, digamos que costumeiras. Eu não sei nem se essa palavra existe. Mas o meu dia foi bem produtivo. Eu escrevi uma postagem e eu notei que a minha escrita ela tem melhorado cada vez mais, ela tem, digamos que eu tenho colocado um labor maior na minha escrita e eu me sinto bem por isso, porque isso está atrelado aos meus valores. Eu conversei com meu irmão também durante uma chamada de vídeo, estudei por mais de 4 horas, eu vi um filme também e vi alguns episódios da minha série, para você ver o quanta coisa a gente consegue fazer em um dia. Obviamente, não foi um dia de trabalho remunerado, digamos, mas tá adicionado em um dia que eu considero como trabalho, porque o estudo eu considero como trabalho porque ele traz resultados gigantescos a longo prazo. E apesar de eu não estar em crise, e eu digo crise não pelos 27 anos, mas por estar mais perto dos 30, eu admito que eu tô bem reflexivo quanto a isso. É até meio difícil expressar, mas positivamente eu analiso que quando eu defini uma tese para minha vida, parece que eu senti como se dessa vez a minha vida realmente estivesse andando. Obviamente não foi uma definição de tese do nada, mas digamos que aos poucos, desfazendo crenças antigas, entendendo que alguns objetivos já não faziam mais sentido e o que eu faria, eu me sentir realizado seria alcançar coisas que de fato fossem alcançáveis. E dentro dessas reflexões dentro desses conhecimentos adquiridos, eu entendi que seria bom questionar o porquê de querer coisas que antes eu queria e se era realmente o que eu queria ou queria porque os outros queriam por mim. Entende? Família, essas pressões do ambiente que vocês conhecem, né? Quem assiste meus vídeos sabe que eu falo um pouquinho mais sobre isso também. E é um exercício para você. Pode ser um exercício para você. Será mesmo que o que você quer para sua vida é você que quer? Você realmente quer aquilo que você acha que quer para sua vida? Ou é porque seus pais querem? Ou é porque, não sei, seus amigos querem para você? Porque pode ser que estejam atrelados a coisas que talvez nem eles sabem que não querem, mas pensam que querem. Acho que ficou meio claro, né? O fato é, você realmente quer aquilo que você pensa que quer para sua vida? E fica aí um questionamento. E dentro desse bolo de informações, eu entendi que a principal tese da minha vida seria adquirir o máximo de conhecimento que eu conseguisse. E é isso que eu faço hoje.
Eu entendi que o que eu queria de verdade estava mais perto do que eu imaginava e ainda mais perto do que todas as coisas que anteriormente eu achava que queria, mas não queria de verdade. Eu posso dar exemplo, porque eu quase caí nessa ideia de riqueza, fama, essas coisas que vocês conhecem, né? E falando dessa forma, parece até que essas pessoas que pregam essas coisas na internet não são de verdade. Eu meio que tô dando a entender que essas pessoas não são de verdade, mas algumas até de fato são. Mas parece que elas miram muito mais no que é o ideal, sabe? São pessoas mais idealistas e de um tempo pra cá eu tenho me identificado muito mais como um cara pragmático, um cara mais pé no chão, um cara que acredita muito mais nas coisas que palpáveis, coisas mais que tem mais evidências, essas coisas. Ou seja, eu sou um cara mais pragmático. E eu entendi que eu não quero um Rolex, eu não quero uma Porsche, eu não quero ir para Dubai andar de camelo, e eu não quero dizer que esse tipo de vida é o que realmente preenche alguém. Porque a gente sabe que não é. A gente sabe que tem evidências científicas dizendo que depois de um determinado depois de uma determinada renda que você tem, e se não me engano é $70.000 por ano, quanto mais você ganha dinheiro, menos porcentagem de bem-estar você adquire correlacionando com o aumento da sua renda. Então não são coisas necessariamente explícitas, desculpa, não são coisas necessariamente externas que vão preencher o vazio que você tem internamente. E eu entendi isso. Eu entendi que o que eu realmente quero para minha vida é dormir bem, é fazer exercício. Eu quero entender sobre diferentes pontos e ser um indivíduo que formou a sua própria opinião analisando diferentes pontos de vista de diferentes pessoas. E isso sim está atrelado aos meus valores. Ao mesmo tempo, eu acho que pela primeira vez eu sinto que eu tô em um caminho sólido e que esse caminho não vai me adoecer durante o percurso, durante o momento em que eu estiver caminhando. Eu sinto que está muito mais leve do que era antes. Por quê? Porque é um estilo de vida saudável. É um estilo de vida mais leve. Eu entendi que é gostoso acordar de manhã, é gostoso tomar um café depois de uma boa noite de sono, é bom ler, é bom entender o que um autor quer tratar dentro de um livro, é bom construir opiniões, é bom descobrir diferentes coisas, é bom ficar longe dessa quantidade de estímulos que a internet quer sempre pregar, e eu não digo a internet, mas eu digo essa grande massa da internet, e eu digo massa à luz do Ortega y Gasset. Ele se refere massa. A massa são pessoas que elas adquiriram ali um certo conhecimento sobre um certo tópico, elas ganham uma quantidade de dinheiro, mas para elas tá bom. Ou elas falam o tempo inteiro coisas que todo mundo fala, elas pensam como todo mundo pensa. Você olha para uma pessoa e a partir das coisas que ela fala, você já se sente enjoado porque você já ouviu isso várias vezes. E para o Ortega y Gasset, são essas pessoas que apodrece ainda mais o ambiente que nos cerca.
E, enfim, eu entendi que ser um indivíduo me deixaria cada vez mais distante da massa à luz do Ortega y Gasset. E principalmente, eu sinto que é bom eu sentir um certo acúmulo de energia que o conhecimento proporciona. E uma das aulas do meu professor Wesley, ele diz que o conhecimento ele vai te acumulando uma certa energia durante um tempo, que em algum momento essa energia te joga muito longe. E aí ele dá um exemplo de um juiz que passou anos estudando para a prova para ser um juiz, e quando ele vira um juiz, ele começa a ganhar muito dinheiro, né? E por mais que eu sinta que eu esteja mais acumulando energia do que sendo jogado para longe, eu consigo sentir os resultados quando eu escrevo da forma que eu escrevi na postagem que eu fiz de aniversário no Instagram, sem precisar adiar, que convenhamos, cara, tá realmente constrangedor a quantidade de postagens com palavras prontas, nitidamente escritas por inteligência artificial. As pessoas estão perdendo capacidade de escrita, capacidade de entendimento, capacidade de leitura e estão se tornando cada vez mais burras de forma acadêmica e, enfim, eu me sinto bem quando eu não preciso de IA para escrever e me sinto melhor ainda quando eu vejo que a minha escrita está melhorando mais a cada dia, a cada conhecimento adquirido, a cada entendimento e a cada reflexão que esses conhecimentos me proporcionam. E eu senti o resultado do conhecimento me dando esse certo... Eu senti o conhecimento me jogando para frente como se fosse uma catapulta. Quando eu fiquei na frente de 79% das pessoas na meia maratona que eu corri. Tinham mais de 12 mil pessoas correndo e eu fiquei entre os 30% melhores. Então, 20% melhores na real, né? 21%. Eu senti o resultado quando, recentemente, eu fiquei entre os 10% melhores na empresa em que eu fui contratado e que essa empresa, me incluindo, contratou 200 pessoas e eu fiquei entre os 10% melhores. Por quê? Porque eu tenho uma tese. Eu sei aonde eu quero ir, eu sei que eu não quero uma Porsche, eu não quero um avião, um jato e ficar mostrando para as pessoas o quanto essas coisas externas me preenchem, sendo que na verdade não é. E talvez essas pessoas acham que estão sendo preenchidas de fato, mas aí fica um certo vazio que talvez nem elas sabem o porquê que elas ainda sentem isso. Então, eu entendi que o que realmente me faria sentir realizado era ser um ser humano melhor, é ser um amigo melhor, é ser um profissional melhor, é ser um filho melhor e ser um ser humano melhor. Então, com todas essas reflexões, eu me sinto muito grato por estar fazendo 27 anos e estou muito animado com o que o futuro me proporciona. Bom, espero que essa reflexão aí te sirva de alguma coisa, para você parar um pouquinho, pensar, refletir, sair dessa bolha de excesso de construção de escassez na sua vida, fazendo com que você sinta que precisa de cada vez mais coisas, cada vez mais roupas, cada vez mais acessórios capilares, ou enfim, você sinta que precisa de cada vez mais
e passe a odiar cada vez mais as coisas que um dia você amou adquirir. Esse foi o vídeo de hoje. No mais, nos vemos no próximo. Valeu!